Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Sou Claudivan Nicolau e nós estamos aqui dando sequência, iniciando um trabalho chamado Escola Bíblica. Se você não tem aí o exemplar, permita eu te mostrar aí, Escola Bíblica, edição da CPAD, correto? Nós estamos aqui dando início para você de forma bastante clara, simples e objetiva. Comentarista Osiel Gomes da CPAD nos traz aqui este artigo, esta revista, muito usada no meio evangélico. Se você não tem, não se preocupe. A Bíblia Sagrada, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. E nesta oportunidade, você vai poder aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, parar por 10 a 15 minutos para ouvir a instrução da Escola Bíblica que nós temos aqui nas mãos da CPAD, para que você possa estar aí no decorrer do ano, aprendendo e podendo pôr em prática, e também dando sequência aí, se você talvez não tem condição de estar dentro de um tempo, dentro de uma congregação de forma contínua, mas você pode também aprender a palavra de Deus. Isso é de fundamental importância. Partindo aqui para a introdução desta videoaula da Escola Bíblica, para que você possa aprender a palavra de Deus, nós temos aqui como referência a epístola, a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Aleluias! E na epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, nós temos algumas bases, né? Os frutos, o fruto do Espírito e as obras da carne. Ou seja, nós vamos encontrar aqui algumas plataformas na carta de Paulo aos Gálatas, e estas plataformas nós poderemos aqui mencionar alguns assuntos, entre eles a plenitude dos tempos, entre eles a defesa do Evangelho, a defesa do apostolado de Paulo, entre eles a consideração que Paulo é bem claro, falando que se alguém trazer um outro Evangelho, que não seja o Evangelho do nosso Senhor, segundo a revelação que Paulo tinha da palavra, deveria ser considerado anátema, deveria ser considerado maldito e digno de juízo por parte de Deus. Então são temas que a carta de Paulo aos Gálatas nos mostra. Mas aqui, na revista, nesta escola dominical, eu quero chamar a tua atenção para assuntos específicos, a partir do capítulo 5, no verso, aleluias, 22 a seguir, que fala dos obras da carne e frutos do Espírito. Vamos lá. Primeiro ponto desta videoaula, desta instrução bíblica, é trazer clareza. Quando Paulo está falando obras da carne, e tem uma série delas a partir do capítulo 5 de Gálatas, verso 22 a seguir, você vai encontrar os frutos do Espírito e as obras da carne. Quando nós falamos de obras da carne, você precisa entender que obras da carne está diretamente relacionado às pessoas que ainda têm na sua vida a natureza adâmica. Obras da carne significa viver uma vida em que o eu domina, em que o eu toma as próprias decisões, em que o eu, aleluias, não tem o seu cabresto à palavra de Deus, ou seja, ele toma as suas próprias decisões pautadas no momento que está vivendo, nas suas emoções, na base familiar, na base social, na base de seus relacionamentos do trabalho, relacionamentos na sua vida, então as opiniões alheias. Isto é viver uma vida pautada na natureza adâmica, nas obras da carne, que logo são também explícitas na palavra, como glutonaria, vaidade, aleluias, dissensões, invejas, cobiça, etc. Correto? Obras da carne. Agora vamos partir para o outro lado. Frutos do Espírito. A palavra Espírito, quando nos diz, aleluias, a revista, o artigo da escola dominical, nos leva a dois temas. O primeiro, o Espírito no seu original do grego significa fôlego, sopro, aquilo que Deus forneceu, concedeu, deu ao homem para lhe tornar alma vivente. Este é o primeiro sentido da palavra Espírito. Quando a Bíblia diz
frutos do Espírito não está diretamente relacionado ao fôlego de vida, mas sim ao nascer de novo pela palavra e pelo Espírito, porque quem não nascer de novo pela água, que significa a palavra, a purificação, a limpeza da pessoa, e pelo Espírito, que é o Espírito Santo. Observe que quando a Bíblia aparece escrita em letra maiúscula a palavra Espírito, está falando da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, ou seja, a pessoa que tem os frutos do Espírito, sim, nós somos, não de forma dicotômica, mas tricotomia. O que é isto? Corpo, alma e espírito. Algumas visões teológicas dizem que o homem é alma e espírito, uma parte, e corpo, dicotomia. Mas nós devemos entender que é corpo, alma e espírito, nesta visão de tricotomia, ou seja, o espírito, que é o fôlego de vida, aceita pela fé a palavra de Deus, aceita Cristo Jesus, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador que Jesus fala no Evangelho, ele então assume a liderança nas nossas vidas, e ele passa então, quando nós entendemos que a santificação, o abandono do pecado, o abandono do ego, o abandono do mundo, o abandono das paixões, o abandono muitas das vezes do adultério, da bebida, da cachaça, da droga, das palavras torpes que muitas das vezes o homem natural pronuncia quando é afrontado, do caráter quando é moldado pela instrução, do ensino e da pregação da palavra de Deus. Logo então o Espírito Santo toma esta posição de líder, de guia do homem. Então o Espírito Santo, quando nós damos então a liberdade, abrimos o nosso coração para Deus através da sua palavra nos moldar, então começa a se surgir na minha, na tua vida, a palavra santificação. A santificação, ela se inicia aceitando a fé em Jesus Cristo como base. Deus nos considera santos, ok? Então, mas ela tem uma progressividade, uma longevidade, uma caminhada enquanto estamos na terra servindo a Deus e obedecendo a sua palavra. Logo então nesta terra chamada santificação, que é a nossa posição, nosso posicionamento e a nossa caminhada na fé, obedecendo a palavra, orando, jejuando, consagrando, temendo a Deus pela fé, então surge este terreno em que o Espírito Santo começa a trabalhar e vai surgindo o que? Domínio próprio, mansidão, longanimidade, temperança, paz. Estas situações, elas vão fluindo no homem espiritual. E isto só ocorre naqueles que aceitaram a sua fé em Jesus. Dentro desta lição, nós queremos trazer uma visão panorâmica. São cerca de 13 lições, de 13 videoaulas, que nós teremos aqui como base esta revista da CPAD, para que você possa, então, aleluias, ter aí um conhecimento de forma panorâmica, de forma objetiva, concluindo aqui esta primeira lição, esta primeira videoaula da escola bíblica, para que você possa, através dela, estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se, obras da carne, nenhuma dessas obras da carne, existem muitas pessoas que não aceitam a fé em Jesus e que até praticam boas obras. As ações de boas obras são, claro, consideradas por Deus, são, claro, observadas por Deus, mas se nós não estivermos a aceitar a fé, não tomarmos uma posição de aceitar a fé em Jesus, e a partir de Jesus, porque Deus nos vê limpo, nos vê como filho, nos vê como servo, a partir do momento em que aceitamos o sacrifício de Jesus, então se há um novo nascimento. Então nas obras da carne não há salvação, nas obras da carne não há agradar a Deus, nas obras da carne não há ter um posicionamento de ser chamado de filho. Nas obras do Espírito, o velho Adão morre. Lembre-se, quando eu falo velho Adão morre, estou dizendo que a natureza adâmica pecaminosa morre. Nasce um servo de Jesus em Cristo.
um servo de Deus em Cristo Jesus, melhor dizendo, então o Espírito Santo vem sobre nós. Na santificação que há, Deus então faz com que se flua nas nossas vidas paciência, domínio próprio, amor, paz, longevidade, ou seja, uma visão diferenciada das coisas, colocando em primeiro patamar a vida espiritual e agradar a Deus acima de tudo. Nós teremos outras videoaulas, Escola Bíblica, para que você possa aprender. Visita a nossa página, Aleluia, no Facebook, visita nosso canal no YouTube, clica lá no nosso Twitter, divulgue, evangelize já. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.